Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, um bom dia para você, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas. Estamos ao vivo com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal Vale. Já agradecendo aí a sua audiência, muito obrigado aí nessa terça-feira. Um dia que começou bem chuvoso, né? Chuvoso aqui em São José dos Campos, em várias cidades aqui da região. Também já chove desde a noite de ontem, mas agora, como você vê pelas imagens ao vivo aí da Avenida Cassiano Ricardo aqui em São José, o dia já clareou, já saiu o sol e continua o clima abafado, né? Quente aqui na nossa região. Ainda nessa edição você acompanha como vai ficar o tempo para toda a região aqui com o pessoal do Tempo Vale. Bom, nos destaques da edição desta terça-feira, dia 18 de dezembro de 2018, você confere que Embraer e Boeing aprovam acordo comercial e agora aguardam o aval do governo. Justiça Federal condena ex-executivos da Embraer por suborno de coronel da Força Aérea Dominicana. Conselho Nacional de Justiça decide hoje se volta a liberar o auxílio moradia para juízes. Operação busca prender mais de 50 policiais militares em São Paulo por envolvimento em corrupção e tráfico de drogas. Caraguatatuba inicia a cobrança de taxa a turistas de excursões e divide opiniões lá na cidade. E no Avaí, e tem festa, né, para o Brasil, Gabriel Medina se consagrando aí bicampeão mundial de surf. Estes e outros destaques dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e nós começamos a edição de hoje com um comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Bom dia. O que é mais perturbador nas falas dos ministros que subirão a rampa com Jair Bolsonaro em janeiro é o desdém pela complexidade. Tudo tem que ser raso e plano. Tem soluções sempre chapadas. É isso ou aquilo. Desprezam qualquer nuance e não dão margem para soluções que possam ser equilibradas. Pelo menos até agora. Querem marcar posição ideológica. O todo-poderoso futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, assustou ontem uma plateia de empresários no Rio ao falar de cortes severos no chamado Sistema S, Senai, SESI, SESC. A um suspiro mais exaltado na plateia, Paulo Guedes repetiu o ó e disse que todos terão de contribuir. Está determinado a cortar até 50% das verbas do Sistema S, mas pode ser bonzinho, cortará somente 30%, dependendo da inteligência do interlocutor. Leio aí um recado à adesão às teses bolsonaristas. Que critério é esse? É claro e de direito que o novo governo analise, sim, todos os seus considerados gargalos e deve promover, sim, reajustes. Não é disso que trato aqui. Quando eu falo em decisões chapadas, são aquelas com um quê de vingança, do tipo, quem gosta de cultura é petista. Eu penso que grandes cortes afetariam de maneira drástica uma instituição comprometida como o SESC, com seu incrível poder de inclusão social pela arte. O SESC, que organiza não só reconhecidos programas de entretenimento, mas também de formação, comparáveis aos de diversas importantes instituições estrangeiras. Que maluquice é essa de interferir em coisas que estão dando certo, sem que se tenha em vista qualquer outra iniciativa em substituição? Duvido até
que elas existam é triste, muito triste. Até amanhã. Obrigado, Zé. E o presidente eleito Jair Bolsonaro participou da inauguração de um colégio militar em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. No evento, ele criticou a ideologia do gênero, nas escolas. A unidade educacional vai receber o nome do pai do presidente eleito, Percy Geraldo Bolsonaro, que era dentista, morto em 1995 em São Paulo. A inauguração contou com a presença de autoridades do Estado. O Colégio da PM é uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura e vai iniciar as atividades em fevereiro do próximo ano. Durante a cerimônia, Jair Bolsonaro elogiou o modelo militar de educação. Colégios militares estão na frente em grande parte dos demais. Não tem nada a ver no tocante à qualidade de professor, são muito parecidos. É que perdeu-se ao longo do tempo a possibilidade do exercício da autoridade por parte dos mestres. Com o tempo começou-se a instituir outras coisas na sociedade, como por exemplo a malfadada ideologia de gênero. E o futuro ministro da Economia, o Paulo Guedes, teve um encontro com empresários e políticos na Federação da Indústria do Estado do Rio de Janeiro e, na ocasião, ele defendeu cortes no Sistema S, que são instituições da indústria e do comércio como SESI, SENAI, SEBRAE, que investe em capacitação de mão de obra, lazer e cultura para os trabalhadores. Esse ano o sistema já movimentou mais de 17 bilhões de reais, dinheiro esse que é repassado pela Receita Federal, que é arrecadado a partir de contribuições sobre a folha de pagamento das empresas. Como é que você pode cortar isso, cortar aquilo e não cortar o Sistema S? Tem que meter a faca no Sistema S também. Vocês estão achando que a CUT perde o sindicato, mas aqui fica tudo igual. O almoço é bom desse jeito, ninguém contribui. Eu acho que a gente tem que cortar pouco, para não doer muito. Se tivermos interlocutores inteligentes, preparados e que queiram construir, como Eduardo Eugênio, a gente corta 30%. Se não tiver, é 50%. O presidente da Firjan, que é o Eduardo Eugênio, que administra os recursos do Senai e do SESI no Rio, disse que todas as organizações e instituições no Brasil devem melhorar os seus custos, mas destacou a importância do investimento em mão de obra. O Ministério de Goiás já recebeu mais de 500 mensagens relacionadas às denúncias de crimes sexuais que teriam sido praticadas pelo médium João de Deus. O médium, que se entregou à polícia nesse domingo, está no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Ontem, os advogados de defesa entraram com um pedido de conversão de pena em prisão domiciliar. João de Deus passou a noite em uma cela no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O espaço tem 16 metros quadrados, cama, pia e vaso sanitário. Em 3 horas de depoimento, João de Deus negou todas as acusações. Hoje, os advogados dele apresentaram um pedido de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, alegando a idade avançada do médium, que tem 76 anos. Eles também argumentam que, dessa forma, ele não tem como interferir nas apurações do caso. E ontem, o delegado responsável falou sobre os próximos passos da investigação. Próximos passos é coligir esse interrogatório com as provas nossas, ver se há alguma dúvida sobre esse interrogatório. Em um segundo momento, verificar essas outras circunstâncias que estão surgindo e provavelmente um segundo interrogatório será feito. Mas tudo isso durante essa semana a gente vai concluir quais são os outros passos. Além dos diversos crimes sexuais dos quais João de Deus é acusado, o Ministério Público também está interessado na movimentação financeira dele. Um dos motivos que aceleraram a prisão foi a movimentação de 35 milhões de reais feita em aplicações financeiras e contas bancárias após as denúncias se tornarem públicas. Na verdade, não tirou 35 milhões, ele apenas tirou da aplicação.
Ninguém saca 35 milhões do banco. Isso que se reputou que seria um dinheiro para ele poder fugir, cai por terra quando ele se apresenta. Em nota divulgada hoje, a Federação Espírita Brasileira reforçou que toda a prática espírita é gratuita e que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium e da pessoa assistida. Apenas para complementar a informação, a Justiça de Goiás deve então decidir hoje, né, esse pedido da defesa do médium João de Deus. As ações da Embraer dispararam e alcançaram 7,3% de alta na abertura da Bovespa ontem, após a fabricante brasileira ter anunciado que aprovou os termos para a formação de uma joint venture na aviação comercial com a norte-americana Boeing. Segundo analistas de mercado, a alta se deu pela boa repercussão, né, desse aumento de 400 milhões de dólares no montante que a Boeing pagará à Embraer para deter desses 80% dessa joint venture, dessa nova empresa de aviação comercial. Depois de um ano de negociação, a Boeing pagará 4,2 bilhões de dólares à Embraer para controlar a nova companhia. O valor é 400 milhões a mais, né, do que previsto inicialmente. A Embraer terá 20% das ações. O acordo previsto precisa ainda ser aprovado pelo governo brasileiro, o que deve ocorrer no início de 2019. A expectativa da Embraer é que a negociação seja completamente concluída até o final do próximo ano, depois da aprovação dos acionistas da companhia, autoridades regulatórias, né, americanas e também outras condições. Em uma nota conjunta, os sindicatos dos metalúrgicos de São José dos Campos, Botucatu e Araraquara repudiaram o acordo firmado entre a Embraer e a Boeing e o chamaram de, abre aspas, entrega criminosa de um dos mais importantes patrimônios nacionais, fecha aspas. Os sindicatos afirmaram que o acordo é uma venda e não uma joint venture e que fere a legislação. As entidades compararam o acordo a uma perda de soberania, chamando a operação de crime de lesa pátria. Os sindicatos pediram a intervenção do governo federal. Por meio de nota da assessoria, a Embraer negou as acusações dos sindicatos e informou que o governo brasileiro já acompanha essa negociação desde o começo. E a Justiça Federal condenou ontem 10 ex-executivos da Embraer por corrupção internacional na venda de 8 aviões Super Tucano para a República Dominicana. O acordo entre os empresários e um coronel da Força Aérea Dominicana aconteceu em 2008. O Ministério Público Federal acusa os ex-executivos de pagarem 3,5 milhões em propina para que a companhia fosse favorecida num negócio de 92 milhões. O representante da República Dominicana no acordo, na época, exercia a função de diretor de projetos especiais do Ministério das Forças Armadas Dominicanas. A decisão do juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, proíbe ainda o exercício de atividades públicas de qualquer natureza dos réus. Um deles teve sua pena substituída porque firmou um acordo de colaboração premiada. A Embraer declarou que não é parte do processo e não comenta situações individuais. As obras do viaduto que cedeu em São Paulo no mês passado só vão ficar prontas em maio de 2019. Não há previsão para que as pistas que estão bloqueadas sejam liberadas. Os planos para a reabilitação da estrutura foram divulgados nesta segunda-feira. Serão feitas reformas nos pilares, na viga de sustentação e no tabuleiro, que é a parte de cima do viaduto. O município vai pagar 30 milhões de reais em todo o processo de recuperação, incluindo o dinheiro que já foi gasto até aqui com as medidas de sustentação e elevação do viaduto. Existe a possibilidade de a verba ser ressarcida pelo governo do estado, mas isso ainda não está confirmado. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a outra alternativa, que seria demolir e reconstruir a estrutura, seria ainda mais cara e mais demorada. Seriam pelo menos 2 anos e meio de trabalho, a um custo estimado de 70 milhões de reais. O viaduto cedeu cerca de 2 metros no dia 15 de novembro. Desde então, foram feitos trabalhos para evitar o desabamento definitivo e elevar a parte que cedeu. O viaduto faz parte do sistema de avenidas conhecido como Marginal Pinheiros. Com a interdição, motoristas que circulam pela região
tem enfrentado mais congestionamentos. A seguir, operação deflagrada agora pela manhã busca prender mais de 50 policiais militares envolvidos em corrupção e tráfico de drogas em São Paulo. E Caraguatatuba começa a cobrança de taxa para turistas de excursões. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Muito bem, retornando aqui com o Jornal Abre Aspas, agradecendo já a você que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado aí a você que já deixa o seu comentário aqui. Deixa eu mandar um abraço para quem já está conosco aqui. Bom dia para o Jean Carlos Domingos, também para a Simone, que está junto conosco. Muito bom dia, Simone. Ela comenta sobre a queda de energia, né, que está ocorrendo aqui na região do Aquários. Ela informou que tem ocorrido por várias noites seguidas durante o dia também. A gente está sofrendo aqui também, viu, Simone? Direto tem caído a energia aqui na região do Aquários. A informação que nos chega é por conta das obras ali da Ponte Estaiada, né? Até carro, a gente até percebeu ali carros da IDP aqui, da concessionária IDP, trabalhando aí para poder restabelecer a energia. Estamos aí à mercê, né, dessas quedas constantes aí. Caso a transmissão caia, realmente é por conta dessas quedas que estão ocorrendo justamente na região onde nós estamos. Um pouquinho de paciência, né? Infelizmente, aí, obras como essa, obras grandes, requerem aí essas complicações, né? Mas, pelo menos a informação que nos chega aí é por conta dessas obras da Ponte Estaiada aqui próximo da gente, na rotatória ali do Colinas. Enfim, mas estamos acompanhando aí esse restabelecimento constante, né, da energia, dessa queda da energia aqui na região do Aquários. O Rafael Campos está aqui junto conosco também. Rafael, obrigado pela crítica, né, crítica construtiva, sempre é muito bem-vinda. Aqui também conosco o Luiz Cláudio Conrado, além também de você acompanhando aí, né, quem está junto conosco aí, a Wanda Veloso e a Elizabeth Gomes também acompanhando a programação, acompanhando o Jornal Abre Aspas. É só deixar o seu comentário na nossa transmissão, tanto no Facebook da SP Rio Mais, como também no Facebook do Jornal Vale. E lembrando que estamos ao vivo também no nosso site spriomais.com.br. Bom, vamos saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região, aí com a meteorologista, a Cristiane Nascimento. Muito bom dia, Cristiane. Bom dia, Rodrigo Fernandes. O dia começou com predomínio de céu nublado e pancadas de chuva na cidade de São Paulo. Com a atuação de áreas de instabilidade sobre o estado de São Paulo, a terça-feira será de céu parcialmente nublado, passando a nublado a partir da tarde. Ainda há previsão de pancadas de chuva para hoje, podendo ocorrer em pontos isolados nos períodos da tarde e noite. As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima de 34 graus no litoral norte e Vale do Paraíba, 32 graus na capital paulista e Alto Tietê e 30 graus na região da Serra da Mantiqueira. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Cristiane. Você viu aí, né? Máximas acima dos 30 graus. Aliás, a previsão para o Rio de Janeiro é de 40 graus hoje. Fazendo jus aí à música, né? Rio 40 graus. Haja calor, hein? Pois é. Bom, vamos com as informações aqui da polícia, até porque a Corregedoria da Polícia Militar e o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado lá da capital paulista, eles deflagraram na manhã de hoje uma operação para prender 54 policiais militares e 5 integrantes da facção criminosa PCC, o primeiro comando da capital. Batizada de Ubirajara, a operação tenta localizar suspeitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção. A investigação é da Corregedoria da PM e começou no mês de fevereiro, após a interceptação de 82 mil ligações telefônicas. De acordo com a Polícia Militar, todos os policiais militares que são alvos dessa operação pertencem ao 22º Batalhão da Zona Sul de São Paulo. Participam das buscas agora pela manhã 450 policiais militares, sendo 280 corregedores e 170 policiais do 2º Batalhão de Choque, além de promotores de justiça. O Corpo de Bombeiros ele terá um reforço de 72 pessoas na equipe dele para a realização da Operação Verão nas cidades aqui do litoral norte de São Paulo. No total serão 162 homens e mulheres a serviço aí pela corporação.
O aumento da equipe tem como objetivo auxiliar, né, o atendimento feito durante toda a estação, quando as cidades de Caraguá, São Sebastião, Ubatuba e Ilhabela recebem mais turistas. Além do reforço na equipe, o 11º grupamento terá pela primeira vez motos operacionais na cidade de Ubatuba para agilizar também o atendimento. No ano passado, o Corpo de Bombeiros atendeu 403 vítimas em 912 ocorrências durante o verão no litoral norte. A maioria delas envolveu resgates, que correspondem a 394 dos atendimentos. Por conta aí desse aumento, né, dos turistas nas cidades do litoral norte, o Corpo de Bombeiros atende até 4 vezes mais vítimas durante o final de dezembro até o mês de fevereiro do que no restante do ano. As ocorrências mais comuns no litoral durante esse período são a busca de pessoas desaparecidas, principalmente na região de Mata, além de acidentes automobilísticos e quedas em costeiras. Falando aí do litoral norte, a cidade de Caraguatatuba iniciou ontem uma cobrança para a entrada de turistas de excursão na cidade. O tema vem gerando aí uma certa polêmica. Há quem é a favor, há quem é contra. A medida faz parte, aliás, de uma lei que regulamenta o estacionamento para veículos de turismo de um dia, né? Que cobra essa taxa de R$ 26,35 por turista transportado. Com essa regulamentação, apenas veículos inscritos junto à prefeitura podem estacionar na cidade e, para que sejam autorizados, precisam fazer um cadastro. Esse cadastro aí, ele é feito online, né? Além da cobrança, a lei também limita em 25 o número de veículos fretados na cidade por dia. A lei de autoria do Executivo e foi publicada em Diário Oficial na última quinta-feira, dia 13. Com essa medida, apenas veículos com cadastro vão ser autorizados a entrar e estacionar na cidade. A autorização pode ser solicitada por um formulário pela internet, como eu informei, e depois do pagamento da inscrição, aí cobrada por número de passageiros. A cobrança pode chegar, por exemplo, a R$ 900 num ônibus que tenha 35 passageiros. A orientação da prefeitura é que as empresas ou turistas que queiram ir à cidade façam o cadastro com 10 dias de antecedência, porque o pedido está sujeito à análise da Secretaria de Turismo. Segundo a administração municipal, o objetivo é organizar o trânsito e manter o turismo sustentável na cidade. A penalidade em lei para quem for flagrado aí sem a autorização é de mais de R$ 3.000. A medida é parecida com a aplicada em outras cidades do litoral, como Ilhabela e São Sebastião, que cobram também taxas, né, para a entrada de turista, porém as duas cidades elas não limitam o número de turistas que entram nelas. A Prefeitura de São José dos Campos anunciou nesta segunda-feira que uma segunda mudança na gestão aí da equipe do prefeito Felício Ramute. Dessa vez, Alessandro Peterson de Jesus deixa a presidência da Fundas, a Fundação Hélio Augusto de Souza. Segundo o Poder Executivo, Alessandro, de 42 anos, deixa o cargo para se dedicar a projetos pessoais. No lugar dele, assume Jones Rodrigues Almeida Santos. Em nota, a Prefeitura informou que o novo presidente terá a missão de fortalecer e ampliar os programas já implantados com sucesso para melhorar cada vez mais aí o atendimento aos adolescentes e crianças da entidade. No mês passado já teve mudança, né? A alteração foi na Secretaria de Saúde do governo. Danilo Stanzani substituiu Oswaldo Uruta em uma das pastas mais importantes aí do governo Felício Ramute. A justificativa é que o agora ex-secretário irá se aposentar. A vereadora de Taubaté Lorrene, do PPS, ela protocolou uma representação para pedir que o Ministério Público analise se há alguma irregularidade na atuação de uma empresa ligada a ela que presta serviços aos órgãos públicos. A autodenúncia tem como base uma reportagem publicada pelo jornal Vale, isso no mês de setembro, que mostrou que a Planos Brasil Consultoria e Engenharia venceu uma licitação da Prefeitura de Potim relacionada ao Programa de Alistamento Civil GEPOI, que são os jovens em exercício do Programa de Orientação Estadual, uma das principais vitrines aí do governador Márcio França, que na época tentava aí a reeleição e teve apoio da vereadora
Lorraine, né, aqui de Taubaté, lá de Taubaté. Pelo contrato, a empresa fundada em 2012 pela vereadora e o marido dela, Bruno Lessa, receberá R$ 790 mil. Em novembro de 2016, após ser eleita vereadora, Lorraine desligou-se da empresa que seguiu sendo administrada pelo marido. A representação foi protocolada no dia 14 de dezembro. O caso será analisado pela Promotoria do Patrimônio Público. A vereadora Lorraine alegou que, como fiscalizadora e representante da população, ela é a maior interessada de que haja uma investigação se o Ministério Público entender que há indícios suficientes de alguma irregularidade. O Tribunal Superior Eleitoral negou o recurso especial agravo do prefeito de Lagoinha, Cláudio Henrique da Silva, o Zizo, do MDB, e do vice Francisco Diogo de Carvalho, do PSD, e com isso manteve a decisão do mês de agosto que cassava os mandatos dos políticos por abuso de poder econômico. A defesa deles entrou com um embargo ontem para tentar evitar que eles tenham que deixar os cargos, porém não há prazo para o julgamento. O prefeito e o vice foram condenados em 2017 pelo Tribunal Regional Eleitoral por promoverem jantares abertos à população para divulgar a campanha, com farta distribuição de material e de propaganda eleitoral. Na ação, eles foram denunciados por, durante o evento, fazerem corpo a corpo, com os eleitores e entregarem para alguns deles propaganda eleitoral, que é uma conduta vedada por lei. Eles negam as irregularidades. Olha, no coração de uma das regiões mais poluídas do mundo, a Grande São Paulo, a Mata Atlântica está preservada no primeiro parque do país a receber uma certificação de construção sustentável. Respire ar puro. Os líquens nas árvores demonstram que a selva de pedra da Grande São Paulo tem uma área onde se enche o peito de ar bom. São 884 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada. A iniciativa, que levou uma década para ficar pronta, é um presente dos imigrantes japoneses para o Brasil. É um sentimento de reconhecimento àquela recepção que os nossos avós, nossos pais tiveram aqui no Brasil. É isso que nós queremos oferecer ao povo brasileiro, esse parque. São 6 trilhas, parte delas com acesso a pessoas com baixa mobilidade ou em cadeira de rodas. É o primeiro parque do mundo a receber uma certificação internacional de sustentabilidade. A água que nós captamos do telhado do portal, Esses lagos são abastecidos com água de chuva. E onde há escassez de emprego, o Verde empreende. Um dos pilares do seria a inclusão social. E é permitir a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. A rodovia dos imigrantes está bem aqui. Bem perto dela tem uma das principais atrações do parque, que é a trilha sensorial. Para você entrar nela, você passa por um túnel verde coberto por maracujá silvestre. Conforme você vai andando, o barulho da rodovia diminui e você passa a ouvir cada vez mais o som da natureza. É estranho para nossos ouvidos. Som de água, de natureza. A proposta que nós temos é de tornar esse parque um centro de educação ambiental e de conscientização pela conservação da natureza. O parque abre ao público a partir do dia 15 de janeiro e vai funcionar às terças, quartas e sextas terças, quartas e quintas-feiras. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas pela internet no endereço Parque Ecológico Imigrantes, tudo junto, parqueecológicoimigrantes.org.br. A seguir, informações internacionais e a conquista do bicampeonato de Gabriel Medina. O Jornal Abre Aspas retorna dentro de instantes. Retornando com o Jornal Abre Aspas, e vamos dar uma olhada aqui na nossa câmera posicionada aqui na Avenida Cassiano Ricardo, em São José dos Campos. O dia está bonito, mas a previsão é que durante o dia aí de hoje ocorra pancadas de chuva. A máxima prevista aí para cá, para a região do Vale do Paraíba, é de 32 graus,
né, a previsão máxima. E para quem está no litoral norte, 37 graus. Vai fazer máxima de 37 graus por lá e também pancadas de chuva. Tá bom para quem está no litoral, né? Para curtir esse solzão aí e se refrescar diante desse calor que tem sido intenso nos últimos dias. Bom, retornando aqui com as informações, vamos com o noticiário internacional, já que a disputa entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Congresso norte-americano em relação ao tal muro na fronteira entre o país e o México pode provocar uma paralisação parcial do governo. Que o Congresso autorize a liberação de 5 bilhões de dólares para a construção do muro. Esse valor é referente a uma parcela inicial do custo da obra. O presidente argumenta que essa é a única maneira de conter a entrada de imigrantes e de drogas no país. Mas os parlamentares democratas e alguns republicanos do mesmo partido de Trump dizem que é possível fazer controles nas fronteiras que sejam mais baratos e eficientes. A construção do muro é uma promessa de campanha de Donald Trump, que endureceu a política de imigração no país. Na semana passada, Trump discutiu com líderes democratas da Câmara e do Senado por causa desse assunto e disse que sente orgulho de paralisar o país pela segurança da fronteira. Agora, os deputados têm até o dia 21 deste mês para encontrar um meio termo no orçamento e evitar que programas importantes do governo, como a Agência Espacial e programas de agricultura, deixem de funcionar. E a Arábia Saudita rejeitou ontem uma resolução do Senado dos Estados Unidos que pede o fim do apoio militar norte-americano à guerra do Iêmen. O país também negou a acusação dos senadores de que o príncipe Mohammed bin Salman seria responsável pelo assassinato do tal jornalista lá, o Jamal Khashoggi. As resoluções aprovadas pelo Senado foram uma repreensão simbólica ao presidente do país, Donald Trump, que tem mantido relações próximas com a Arábia Saudita, apesar das acusações ao príncipe, acusações feitas, inclusive, pelo Serviço de Inteligência norte-americano. Os dois países são aliados históricos no Oriente Médio contra o Irã. Os Estados Unidos também apoiam a guerra da Arábia Saudita no Iêmen. Sauditas e americanos ajudam o governo reconhecido internacionalmente contra rebeldes houthis que tomaram o controle do país há quase 4 anos. Os dois grupos travam uma guerra civil que já é considerada pelas Nações Unidas a maior tragédia humanitária da atualidade. Na semana passada, governo e rebeldes concordaram com um cessar-fogo na cidade de Hodeida, por onde chega a ajuda humanitária. Mas desde ontem, um forte confronto entre os dois grupos recomeçou na cidade. Mudando de assunto, vamos falar de esportes e o destaque é o bicampeonato de Gabriel Medina. Os detalhes quem nos traz nessa manhã é o Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a você que acompanha o jornal Abre Aspas. Vamos conferir os principais destaques esportivos desta terça-feira. Bom, o principal destaque esportivo de hoje é que o brasileiro Gabriel Medina foi bicampeão de surf ontem, nas águas de Pipeline, no Havaí. Bom, como eu falei ontem aqui no Linha de Frente, Gabriel Medina precisava se classificar para as finais. E ele conseguiu com maestria e fez mais do que isso. Foi o grande campeão da etapa de Pipeline. Isso veio com um tubo de 10 nas quartas de final, um tubo que valeu 9,57 na final e não deu aí o australiano Julian Wilson, que até chegou à final e foi o vice-campeão da etapa. Mas com a grande pontuação de Medina através do campeonato, Medina se sagrou campeão com sobras aí no final do campeonato. Bom, este é o terceiro título do Brasil na WSL, o Campeonato Mundial de Surf. Já teve 2 do Medina e um também do Mineirinho em 2015. Com isso, o Brasil entra aí no hall de grandes campeões da WSL. O país que mais teve títulos da WSL é a Austrália com 16, seguido de Estados Unidos com 15 e também do estado do Havaí, que fica aí nos Estados Unidos, com 3 títulos. Dessa maneira, a Brazilian Storm, como é conhecida a onda aí de surfistas brasileiros, fica de vez no hall. Ontem também tivemos o sorteio aí da Libertadores, da Copa Sul-Americana, então vamos dar os destaques aí dos times paulistas na Libertadores. O São Paulo, que está na pré-Libertadores,
vai encarar o Talleres, da Argentina. É um time pequeno argentino, não tem muita tradição, portanto São Paulo deve se classificar. Ele ainda vai fazer mais um mata-mata na fase de pré-Libertadores, e se o São Paulo passar de fase, vai encarar uma pedreira aí na fase de grupos. Se ele chegar até lá, ele vai passar aí pelo grupo A, onde terão River Plate, que é o atual campeão da Libertadores, Internacional aqui do Brasil e Alianza Lima do Peru. Portanto, é um grupo bem forte, considerado até então o grupo da morte, caso o São Paulo chegue até ele. Teremos também o Palmeiras no grupo F da Libertadores, que também é um grupo muito forte, que tem San Lorenzo da Argentina, Junior Barranquilla da Colômbia, atual vice-campeão aí da Copa Sul-Americana, e talvez o classificado também da pré-Libertadores seja a Universidade do Chile. Portanto, pedreiras aí para os times paulistas, esperamos que eles possam conseguir o êxito aí na Libertadores do ano que vem. E não acabou por hoje não, hoje ainda tem Mundial de Clubes. O River Plate faz sua estreia hoje contra o Al Ain, time da casa dos Emirados Árabes, que vai jogar pela semifinal aí do Mundial de Clubes. É bom o River Plate se cuidar, viu? Porque times brasileiros, também sul-americanos aqui, já foram eliminados nessa fase de semifinal do Mundial de Clubes, pois os times lá do Oriente Médio têm se reforçado bastante. Portanto, é bom o River Plate ter cautela aí contra o Al Ain, hoje às 2h30 lá no Emirados Árabes Unidos. Por hoje é só, Rodrigo. Eu volto amanhã aí com mais destaques. Tem a estreia do Real Madrid no Mundial e muito mais. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Douglas. E encerrando a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado e permaneça, junto conosco. Lembrando que esse conteúdo está na íntegra no nosso site, spriomais.com.br. Uma excelente terça-feira, a gente se encontra amanhã, quarta. Até mais.